E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que em pé junto estava ele, à sua mão direita. Matitias, fala assim, Matitias, é um nome bonito para você dar para o seu filho, você que não tem, tá bom? Diz assim o nome do outro abençoado aqui, Semá, fala Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e a sua mão esquerda estava, né? Pedaías, olha só que nome bonito, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Tudo nome bonito aí, você tem um repertório grande de filhos, que você pode dar para os seus filhos. Eu vou escolher um desses aqui e a minha esposa vai concordar comigo, tá bom? Diz assim no versículo 5, e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebataía, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas o ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia, falei, o dia de hoje, 2 de janeiro de 2013, é o primeiro culto do ano. Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comeis as gorduras e bebeis as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia, mais uma vez, é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Fala assim, olha, não se entristeça, meu irmão, durante esse ano de 2013, porque a alegria do Senhor vai nos fortalecer, é o caminho para a nossa vitória. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém? Não se entristeça, deixe de chorar e de prantear, porque a alegria do Senhor vai te fortalecer no ano de 2013, amém? Diz assim, e os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais mais uma vez. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém? Você pode tomar o seu assento. Quero cumprimentar quem está em casa, assistindo através da internet. Que Deus continue abençoando a sua vida, e que você entenda que toda a tristeza que você viveu no ano de 2012 é só caminho para a tua alegria em 2013. Amém? Deus é muito bom. Vamos lá tentar explicar tudo isso aqui. E eu tenho um negócio muito louco. A gente escreve, aí você chega aqui e fala, Jesus amado, me ajuda aí. Não é? Mas vai dar tudo certo. Amém? O caminho da tristeza é a sua alegria. Amém? Nós conversamos durante o ano de 2012 com muitas pessoas. Visitamos algumas famílias, fomos em vários lugares, em hospitais, estivemos em vários lugares, fazendo a obra de Deus, né, evangelizando. Estivemos evangelizando fora da igreja mesmo, né, na comunidade carente. E o que nós mais vimos, né, o que mais marcou a nossa vida foi justamente a tristeza com que as pessoas relatavam a respeito das suas próprias vidas, falavam dos seus problemas, né, e declaravam de uma maneira tão negativa ao ponto delas se sentirem tão presas diante daquela realidade e não vendo a possibilidade de sorrir, de voltar a sorrir, de voltar a se alegrar e celebrar alguma coisa, alguma vitória em Deus, né? E se nós pararmos aqui para perguntar, puxa, como é que foi o seu ano de 2012? Alguns vão chorar, não vão começar a falar, né, e vão começar a lamentar. Porque fala, puxa vida, esse ano de 2012 só foi luta e prova. Quem viveu assim? Bastante luta, bastante prova. Mas nós tivemos também bastante vitória. Tivemos bastante conquista, não é isso? Tivemos bastante
regozijo na nossa vida, porque Deus nos sustentou em meio a todas estas coisas, não é isso? Se você está aqui, Vivinho da Silva, né? É porque Deus continua tendo um propósito para a tua vida, amém? E é neste lugar, fala, é neste lugar. Não saia debaixo da promessa de Deus, da bênção de Deus para a minha vida e para a tua. Eu estou crendo sempre nas palavras, não é isso? Nós passamos o ano 2010, 2011, 2012, e agora temos um tempo de, né, um tempo de uma nova história, um tempo novo para a nossa vida, um tempo de firmarmos as nossas estacas. Não é essa promessa de Deus para a nossa vida aqui? 2013, 2014, é um tempo de firmar, significa que é um tempo de edificar, é um tempo de Deus consolidar as promessas dele na minha vida e na sua. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu vou viver a cada dia desse ano de 2013, feliz, sorrindo para a vida. Puxa, mas não é complicado você afirmar isso? Meu irmão, nós temos uma certeza, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele venceu lá na cruz do Calvário, não venceu? Se fez maldito para que você e eu pudéssemos ser benditos. Ele se fez pobre para que você fosse rico da graça, do favor, dos benefícios de Deus para a tua vida. Amém? E tentando explicar aqui essa história, quem conhece a história de Neemias, levanta a mão aí. Muitas pessoas não conhecem. Então eu te convido a fazer parte do estudo bíblico que vai acontecer aí no mês de, provavelmente de março. Vai ter um curso antes também para os obreiros, já vou avisar aqui, né? E depois, acho que em março, volta os estudos bíblicos. Então é importante você conhecer a Bíblia, né? Nos domingos que nós estávamos dando aula aqui no estudo bíblico, era só Jesus. Às vezes era 3 pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estavam presentes todos os dias aqui, todo domingo. Deus nos dá sempre a oportunidade de crescermos e aprendermos. Quando não, né, estávamos nós 3 aqui, eu, a Juliana e o Rodrigo. Não é isso, Rodrigo? Não é verdade? Nós 3 aqui, ó, fiéis, alunos fiéis. Vamos aplaudir a Deus pela vida da fidelidade deles ali, ó. Fiéis, foram até o fim. Deus ama aquele que vai até o fim, amém? Então não desista, não pare na metade do caminho, porque de repente, meu irmão, você está perdendo muito tempo, não é isso? O desejo de Deus é nos abençoar, a graça é a nossa vida. Então, olhando para a palavra do Senhor, né, muitos não conhecem a história, então deixa eu tentar mais ou menos rapidamente explicar. Todas as vezes que eu olho para aquele relógio, eu falo, Jesus, tira ele dali da minha frente. Ou pifa a bateria, faz alguma coisa. Porque a gente mal começa aqui, já é 9 horas. E aí você fica naquela pressão do tempo. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Nós vamos chegar lá, eu vou acabar no horário. Os pastores estão lá, estão cronometrando também, estão vendo. Vai dar tudo certo, hein, pastor? Vai dar tudo certo aí. No final, Deus é muito bom. Não gosto nem de olhar para a câmera, mas vai dar tudo certo. Deus é lindo, maravilhoso. Então Deus mostra para a gente o cuidado dele, o prazer em que ele tem em reedificar a nossa vida e em reconstruir aquilo que está desmoronando na nossa vida. E talvez durante o ano de 2012 você viveu tempos difíceis na sua vida sentimental, profissional, familiar, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, você percebeu realmente muitas dificuldades. E talvez algumas dessas áreas estão como total ruína, cheia de poeira. Quem já foi num lugar assim desmoronado, assim que acabou de ser demolido, desmoronou por algum problema, algum motivo? Quem já viveu um cenário desse, já esteve dentro de um lugar como esse? Ninguém, irmãos. Nós tivemos aqui o ano passado aí, não lembro que dia que foi no feriado de novembro, uma tragédia que aconteceu dentro da comunidade carente aqui. Você teve a oportunidade de ver como que fica um lugar queimado e destruído. E nós tivemos ali, na noite em que aconteceu aquele incêndio, e vimos a desolação total no rosto, no semblante das pessoas. Desespero muito grande daquelas famílias ali. Aí você pode pensar, mas eles estão ali porque eles se rebelaram contra o governo, contra muitas coisas. Não importa, irmãos, o que importa é que é um ser humano, é uma vida que está dentro daquela realidade, vivendo aquela situação de total desgraça, né? Pessoas que talvez perderam algumas oportunidades e se viram presas àquelas condições e não tiveram oportunidade de ser reerguidas na sua vida, mas Deus nos deu a capacidade, amém? De levantarmos essas ruínas. Você crê nisso? E esse ano de 2013 é um ano que Deus nos dá mais uma oportunidade de levantarmos as ruínas daqueles que estão caídos à nossa volta. Mas para isso Ele precisa levantar as nossas. Amém? Você está preparado aí? Fala para quem está do teu lado, vai doer um pouco. Mas no final, você vai sorrir.
Aplauda o Senhor aí, irmão, para me beber água aqui. Você vai sorrir, porque nós olhamos para esse cenário, e Neemias, quando ele recebe a informação que o povo, né, dele, a casa dos seus pais, e o texto fala lá no primeiro capítulo, que ele ouviu dizer que havia ruínas em Jerusalém, na cidade, na casa dos pais dele. Quem tem pais aqui? Quem já casou, tem pais e mora longe dos pais? Levanta a mão aí. Ou, de repente não mora no mesmo lugar. Mas os filhos mesmo que moram dentro da casa com os pais ainda, e têm a oportunidade de ver os seus pais vivendo um momento de dificuldade, seja financeira, seja no relacionamento íntimo do casal. É difícil conviver com essa situação, não é isso? É difícil você olhar para a vida de um pai, de uma mãe, que batalha e trabalha o dia inteiro e chega em casa, e o que conhece da vida é só o sofrimento, é só a dificuldade. Não tem a oportunidade, o prazer para desfrutar de uma vida melhor. Pessoas que trabalham e o dinheiro é contado para pagar a conta de água, de luz, o aluguel, e mal dá para sobreviver. Não é isso? Aí você fala, puxa, mas é uma bênção maravilhosa, porque ele está pagando o aluguel dele, está pagando a água e está, pagando a luz, não é isso? Graças a Deus, porque Deus tem proporcionado isso para a gente, tem dado a nós a condição realmente de viver tudo isso. Mas quando nós olhamos, sabe, para algumas situações de destruição e ruína na vida de muitas pessoas, ao ponto de elas terem tudo, serem bem-sucedidas, mas vivem o fracasso e uma verdadeira ruína na sua vida, porque tudo que ela vive é aparente. A maior ruína da nossa vida, a maior ruína na vida de um ser humano, e quando Neemias ele recebe essa notícia, ele começa a orar e buscar a Deus uma direção para poder contribuir com a reedificação daquela cidade, daqueles muros. Ele tem no seu coração desejo de ser diferente, de fazer diferença, de poder ser um instrumento para a reedificação da vida dos seus familiares, dos seus antepassados. Não é isso que nós olhamos na história? Ele tem no seu coração desejo de ser bênção na vida de alguém. Ele aplica no seu coração isso. E ele começa numa jornada de oração. Durante 4 meses ele orava. E eu fiquei meditando nessa passagem. Quando chega no capítulo 8, nós vamos olhar um cenário lindo, maravilhoso, porque os muros já foram reedificados e eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Nós olhamos para esse texto no capítulo 8 e já está tudo edificado. As casas, o muro já foi levantado, é uma outra paisagem, é uma outra história, é uma outra realidade. Então era um tempo realmente de regozijarmos, de nos alegrarmos, era um tempo de celebração, era um tempo de festa. E Deus te trouxe aqui para um tempo de festa, regozijo e alegria. Você crê nisso? E quando ele recebe essa informação, orando, ele consegue enxergar as ruínas que ninguém podia ver. A maior ruína na vida do ser humano não é aquela que todo mundo pode ver, aquilo que é aparente, não é isso? Essa igreja é maravilhosa, não é isso? Bonita, as pessoas que vêm aqui se sentem atraídas, acolhidas, se sentem abraçadas por essa igreja. Não é assim? Quem já trouxe aqui algum convidado, alguém que você conhece, trouxe aqui e fala, puxa vida, essa igreja lá é muito diferente. Tudo acontece nessa igreja, tudo dá certo e vai continuar dando certo. Amém? Porque Deus nos deu essa graça, nos derramou essa graça mesmo de trabalharmos aqui pilares da vida do ser humano, da família e da sociedade, sabe, pilares que tocam a vida familiar, a vida do casal, a vida do esposo, do homem, da mulher, não é isso? Nós não temos aprendido isso aqui, temos vivido essa realidade e Deus está sempre nos dando a oportunidade de termos na nossa mão a colher de pedreiro. Fala, a colher de pedreiro. Você vai dar muita risada hoje. A colher de pedreiro, o tijolinho e o cimento para edificar os muros da sua casa, da sua família. Você é grato a Deus por tudo isso? Esse ano de 2013, meu irmão, tudo que estiver arruinado na sua vida, ou que você viveu ruína, Deus vai colocar tijolo por tijolo no seu devido lugar. Você crê nisso? Mas o que chama a atenção, e eu orando a Deus, falando, Deus, me dá uma direção diferente. Todo mundo já falou dessa história.
E o Espírito Santo de Deus mostrou ao meu coração que a maior ruína que aquelas pessoas viveram e viviam naquela época não era a exterior, dos muros queimados, da depredação naquela cidade, mas a maior ruína que o homem pode viver na sua vida, ela é no seu interior, e só o próprio ser humano sabe. E o Espírito Santo de Deus falou, anota isso aí, a maior ruína na vida de um homem ou de uma mulher, não é a que todo mundo vê, porque o que todo mundo vê é o caos, não é isso? Você vê um incêndio e todo mundo contribui, não é isso? Para a reedificação de uma comunidade carente. O prédio onde eu moro ali, o condomínio, esse condomínio aqui de baixo, em frente ao metrô, todo mundo se mobilizou para a reedificação daquelas ruínas que eram aparentes. Mas ninguém se preocupou com as ruínas que estavam no interior daquelas famílias. Mas esse é o papel de quem? Da igreja. Levantar aquilo que está destruído, arruinado na vida das pessoas. E a pergunta que não quer calar, você tem feito bem isso, esse papel? Fica todo mundo em silêncio. Eu não sei se é bom ou é ruim, porque eu falei que ia começar a apertar. Aí já começa a mudar o semblante. Mas você vai sair daqui feliz. Porque Deus te escolheu para esse tempo. Para levantar aqueles que estão caídos lá fora. Você crê nisso? Você vai continuar me amando? Fala para quem está do teu lado, a maior ruína na sua vida não é a destruição ou o fracasso que eu vejo na sua vida. Sabia disso, gente? Quando nós olhamos para uma pessoa que cai, peca ou comete algum erro no dia a dia da igreja, nós somos os primeiros a se levantar para apontar o dedo. E falar, tá vendo? Está assim, vivendo essa destruição porque pecou. Mas o que vai dentro dessa pessoa, nós não estamos nos preocupando. Quais são os problemas que ela carrega no interior dela, que levaram ela a viver aquele momento de pecado, de declínio na sua fé? Nós estamos, às vezes, observando a vida de tantas pessoas à nossa volta, que estão vivendo realmente, sabe, uma vida de sucesso. São abençoadas financeiramente, são poderosas, têm tudo, né, faz até chover. Quem conhece alguém assim? Não é verdade? Tem gente que faz até chover, meu irmão. Faz tudo acontecer, é o cara. Quem conhece alguém assim que fala, puxa vida, eu sou o cara? Conhece alguém aí? Tem gente que bate no peito e fala, eu sou diferente de tudo. Tudo que eu faço acontece. O que nós mais estamos vendo nos últimos dias é as pessoas correndo para um desejo desenfreado de satisfazer a sua própria vontade, o seu ego. E Neemias, ele começa a ter a revelação de Deus que a maior ruína não eram os muros, que era uma facilidade para os inimigos entrarem e simplesmente atacarem o povo de Israel. Mas as ruínas que precisavam ser levantadas era no coração daquelas pessoas. Deus precisava mudar o coração daquelas pessoas. Deus precisava gerar uma transformação. Deus precisava curar o coração daquelas pessoas. Deus precisa curar a nossa vida, não exteriormente. Eu estava chegando aqui perto da igreja, o Luciano me deu uma carona e falou, nossa, que elegante você está. Eu falei, irmão, ganhei vários presentes, então tenho que desfrutar. Hoje, mal cheguei aqui, ganhei mais presente. Deus é bom, não é? Tem que desfrutar. Estou elegante? Eu tenho uns irmãos aí que é fora do normal, é top de linha, o negócio é diferente. Mas eu procuro chegar lá, né? Mas eu ganhei muitos presentes. Mas eu posso mudar o terno, a cor da camisa, né? Mudar as combinações aqui e vou continuar bonito. Porque eu sou lindo. Sou feito à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Você é lindo, é perfeito, maravilhoso. Você tem que se amar. Se você não se ama, alguma coisa está errada. O perdão e o amor de Deus não está na tua vida. Interessante que, você deve estar pensando, agora o cara vem dar consultoria de moda. Não, fica tranquilo, só estou falando a realidade. Nós podemos mudar a aparência. Neemias, nesse período de oração, ele tem compreensão dentro dele, que os muros precisavam ser levantados. Mas o que precisava ser edificado na vida daquelas pessoas era uma muralha no seu coração, um coração voltado, um coração direcionado para Deus, um coração em Deus, um coração que buscasse a presença de Deus, buscasse a comunhão, estar na presença de Deus.
As ruínas da nossa vida, meu irmão, só serão reedificadas se nós permitirmos Deus invadir o nosso coração, amém? E colocar aquilo que nós desejamos acima de Deus, de lado, para buscarmos Ele, só Ele, a presença dEle. Vivemos para Ele, ligados nele. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Quem tem Deus, quem busca Deus, quem prioriza Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus, tem falta de alguma coisa? Tem tudo, meu irmão. Esse é o mistério da palavra de Deus para a nossa vida. O problema é que assim, nós vivemos o ano de 2012, de repente começamos o ano no início, lá em janeiro, tivemos a palavra profética, Deus trazendo grandes mensagens para a gente feliz. Chegou no mês de março, 3 meses depois, a nossa fé já foi lá embaixo. Não é isso? A inconstância na vida de muitas pessoas levam elas a chegarem no final de dezembro, dia 31, à meia-noite, chorar e lamentar, não por buscar a presença de Deus, pelo anseio de ser cheio de Deus, no último dia do ano, mas em lamentar pelas frustrações daquilo que ela não conquistou ou deixou de possuir. Como se Deus fosse um Deus carrasco, tivesse trazido uma punição. Deus não nos pune. Nós deixamos de receber o melhor de Deus, de acordo com as motivações do nosso coração. Aonde você quer chegar? Não adianta você ser bem-sucedido, ter uma vida de grande sucesso, prosperidade financeira, ter tudo, mas ser um péssimo exemplo de pai, um péssimo exemplo de filho, um péssimo exemplo de esposa, uma esposa que não tem sabedoria e não consegue edificar o seu lar. Uma mulher que não tem palavras sábias, que não tem uma atitude de oração, de intercessão pela vida do seu esposo e da sua família. Uma mulher que não anda e não apoia o seu esposo. Um homem também que não tem a capacidade de direcionar a sua família. Um homem que vive firmado naquilo que possui ou que tem, nesse que acha que é o tal, que não depende, não precisa de Deus. Você pode estar pensando, quarta-feira, dia 2 de janeiro, podia estar viajando, estou aqui levando essa. É para o seu ano ser melhor. Mas vai dar tudo certo aí, Deus tem bênçãos para a tua vida, amém? Não adianta nós sermos vitoriosos, irmãos, vivemos uma vida de triunfo lá no nosso trabalho, financeiramente, temos tudo, e não sermos bons exemplos na nossa casa. Em 1 Timóteo, se eu não me engano, diz que ele tem as características daquele que, como nós devemos governar a nossa casa. 1 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano. Paulo vai dando uma instrução ali para Timóteo, falando, olha, que ele seja irrepreensível, que ele seja honesto, hospitaleiro, que ele seja, sabe, uma pessoa que tem boas palavras, que tem uma conduta diferente, que ele não seja dado ao vinho, não seja escarnecedor, zombador. É uma infinidade de qualidades que nós devemos ter. E ele está mostrando para nós justamente que essa base, se nós temos isso enraizado em nosso coração, meu irmão, não tem como vivermos uma vida de fracasso ou de derrota. Porque não são as perdas que dizem quem nós somos, não é a dificuldade financeira que nós vivemos que diz quem nós somos. Nós não somos, não temos valor pelo que temos ou que possuímos. Nós somos alguma coisa, meu irmão, porque Deus habita em nós, a alegria dele está dentro de cada um de nós, ela nos fortalece, Deus nos faz viver uma vida triunfante, acima das circunstâncias dessa vida. Você não é e não vale aquilo que você tem, por aquilo que você tem, ou pelo aquilo que as pessoas olham para você e veem na tua vida. Mas você é, meu irmão, pela essência de Cristo que você carrega. Amém? Vamos continuar me amando? Tá bom aí, não tá? Tá tudo certo, né? Então, olha só. Um homem que controla tudo, mas não consegue dominar o quê? Os seus próprios desejos. O homem pode ser maravilhoso, não é isso? Mas para experimentar o melhor tempo de Deus e uma reedificação da sua casa e da sua vida, precisa entender que, olha, você pode controlar tudo à sua volta. Você pode até manipular as pessoas. Você pode até, de alguma maneira, sabe, achar que está por cima da carne seca. Mas se você não deseja, você não consegue controlar as concupiscências e os desejos da sua carne e da sua vida, posso dizer para você que você está vivendo uma ruína. Uma ruína dentro de você.
Porque uma pessoa que não consegue dominar o desejo de ir e usar uma pedra de crack, uma maconha, uma bebidinha, uma balada que é só Jesus, nem Jesus passa perto da porta. Se você não consegue controlar esses impulsos e esses desejos, de olhar para a mulher bonita que passa na sua frente e você fala, Jesus já foi, voltou 50 mil vezes em vários lugares, só de olhar. Porque quando nós olhamos Jesus falando a respeito de adultério, ele pega pesado, irmãos. Ele fala o seguinte, aquele que olhar para uma mulher, no seu coração já adulterou com ela. E aí? É para os jovens também, você é jovem, mas você é homem, não é? Olha, depois vai para a pornografia, para a internet. Como é que a sua vida vai ser edificada em Cristo? Como é que você vai chegar em 2013 falando, puxa vida, foi o ano da minha alegria, da minha vitória? Depende das nossas escolhas. Escolha controlar os seus desejos. Mas isso só é possível com uma vida de busca pelo Espírito Santo. Aí você vai experimentar o que diz lá em Romanos 12, versículo 2. Não é isso? Que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita para a nossa vida. Porque você não está se conformando com as coisas que estão falando aí fora. Tudo é normal. É uma bagunça só lá fora. Mas isso é lá fora, irmão. Aqui dentro, você precisa ser controlado pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu vou lembrar o tempo de jogral aqui na igreja. Não vou me deixar dominar por estas coisas. Amém? Vou agradar o coração de Deus. Tudo certo? Essas coisas, elas vão levar a gente a o quê? A viver ruínas na nossa vida. Mas o desejo de Deus é que você caminhe um 2013 cheio de alegria. Amém? Sorria para quem está do teu lado e fala, ai, ai, ai. Vai melhorar. Um homem que não consegue pedir ajuda. Conhece alguém assim? Conhece alguém que vive essa grande ruína na sua vida? Só ele sabe que ele precisa de ajuda, mas ele é orgulhoso, soberbo ao ponto de falar, eu não preciso de ninguém, eu dou conta de mim mesmo, não vou pedir ajuda para ninguém, sou superior a todos, não preciso aprender mais nada. Quem conhece alguém assim? Pessoas que ao longo da caminhada vão vivendo assim, e nós temos uma grande dificuldade, quando nós vamos percebendo situações difíceis na nossa vida, aí nós pensamos, puxa vida, mas eu sou missionário na igreja, pastor na igreja, presbítero da igreja. Meu irmão, o que nós mais fazemos aqui é pedir ajuda, você não tem noção, verdade ou não é? O que mais nós fazemos é pedir ajuda, é falar, irmão, está difícil. Outro dia, tive a oportunidade de tomar um café da tarde, maravilhoso, com meu amigo Luciano, né? E nós estávamos conversando a respeito dessas coisas, das coisas da vida. Nós estávamos falando a respeito disso, quanta dificuldade nós estamos vivendo no nosso dia a dia, ao ponto de o orgulho cegar a nossa vida e acharmos que somos superiores. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos achar os outros superiores a nós mesmos, não é isso? Nós devemos honrar as pessoas, tendo a graça de Deus, que elas sejam superiores a nós mesmos. E às vezes nós achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. Não posso falar Coca-Cola? Já falei de novo. A última cocada, a última bolacha do pacote. Melhorou, né? Eu não vou compartilhar nada da minha vida, não vou pedir ajuda, porque vão me criticar e apontar. Nem todo mundo na igreja, meu irmão, tem a capacidade realmente, às vezes, de aconselhar e dar uma direção para você, dependendo da situação que você esteja vivendo. Mas se você realmente buscar a orientação de Deus, Deus vai colocar a pessoa certa no seu caminho para você compartilhar o que você precisa. Não seja orgulhoso, não deixe que essa ruína domine o teu coração no ano de 2013. Peça ajuda. Clame por ajuda. Compartilhe as suas necessidades. O apóstolo Paulo diz isso, que nós devemos comunicar as nossas necessidades com os santos. Aí você compartilha com quem misericórdia, não edifica em nada. Só fala mal, só critica, só fala um monte de bobeira para você.
vai ficar difícil, irmão. Comunique as suas necessidades com os santos. Não é com a torcida, tá bom? Com os santos. Quem é santo aqui? 3 pessoas são santas. Irmão, você é lavado, remido no sangue de Jesus. Você é santificado por Ele, pela palavra dEle. Quem é santo aqui? Quem é pecador? Não. Você vai dar a discussão daqui a pouco. Você é perdoado, meu irmão. O pecado não habita em você. Você não vive na prática. O padeiro vive de fazer pão, não é isso? Ele é padeiro porque ele faz pão toda hora. Não é isso? Pecador é aquele que está pecando toda hora. Se você está pecando, a palavra é para todo mundo aqui, né? Mas ela tem a capacidade de servir mais para a tua vida. Você que levantou a mão e falou que era pecador. Na hora do apelo aqui, se eu falar e você ficar aí no seu lugar, eu vou achar que tem alguma coisa errada aí. Ou então eu estou na carne aqui. Mas voltando para a realidade, tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda e quando vão pedir, Jesus amado, pedem para quem não edifica, falam com quem não tem que falar. Se você tem alguma dificuldade na sua caminhada, compartilhe, busque ajuda com as pessoas certas. Você tem pastores aqui que você ama, que amam a sua vida, estão dispostos a cuidar de você? Então procure eles, meu irmão. Os pastores não são bichos, nem são monstros, não. Você pode chegar perto, que eles não vão morder vocês. Viu? Tudo bem? Isso é para todos, não é para... mas aqueles lá são mais chegados, então eles estão lá sempre perto dos pastores. Nós estamos aqui porque o nosso desejo é fazer com que o culto ande, aconteça, as coisas fluam com a maior naturalidade possível. Não é que nós somos mais chegados. Aí você fica meio assim, não vou chegar porque o pastor é mais chegado daquele. Os pastores são chegados de todos, amém? Vocês creem nisso? Deus é bom, então procure a ajuda dos pastores. Pastores vão trabalhar demais esse ano. Depois dessa mensagem, você vai procurar ajuda com eles, amém? Quarto ponto aqui, que muitas vezes nós perdemos a sensibilidade. Quando o homem não, ele perde a sensibilidade e não consegue mais lamentar e chorar na presença de Deus. Por que eu estou falando esses pontos antes de falar da alegria? E já vou ir para a parte boa. Não para a parte do confronto, mas para a parte da alegria. Quando nós perdemos a sensibilidade, nós vivemos uma vida de ativismo. E talvez no ano de 2012, nós só trabalhamos e cumprimos escala. Mas não dedicamos tempo para buscar de Deus aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Não conseguimos chorar mais na presença dEle. Não conseguimos lamentar mais. Não conseguimos rasgar o nosso coração. Não conseguimos ter aquele encontro com Deus. Sabe aquele primeiro amor que nós... logo quando a gente converte, é diferente, assim, não dá para explicar, né? Primeiro amor, aquele desejo que a gente tem de fazer tudo, né? Você quer sair correndo, falando de Jesus para todo mundo. Não é muito bom isso? Quem já experimentou isso? Jesus, tem gente que nunca experimentou. Então hoje você tem que experimentar, abrir o seu coração para experimentar. Nós precisamos viver isso. Precisamos nos compadecer com a necessidade das pessoas. Precisamos entender que temos Cristo na nossa vida, temos o poder dEle na nossa vida para transformar as pessoas à nossa volta. Mas acima de tudo, meu irmão, precisamos ter sensibilidade de ouvir a direção que Ele deseja para a nossa vida. As ruínas da nossa vida, elas serão realmente restauradas por Deus quando nós entendemos que a sensibilidade é tudo na vida do cristão, meu irmão. Sensibilidade é tudo. Davi, quando ele peca, lá no Salmo 51, ele começa a expor o coração dele, a abrir o coração dele. Quem conhece o Salmo 51? Davi, ele fala para Deus, no versículo 10 em diante: cria em mim, Senhor, um coração novo e renova em mim um espírito reto e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque ele entendia, meu irmão, que ele não podia viver uma vida sem a alegria e a certeza, a convicção na vida dele de ser salvo, de ter um nome escrito no livro da vida. Ele podia fazer muitas coisas, estar ativo na igreja, vivendo anos ali, meu irmão, mas poderia perder a salvação dele, porque tudo que ele viesse fazer seriam simplesmente obras mortas. E talvez hoje você está aqui pensando: puxa vida, o que eu preciso? Preciso
lamentar, mas eu preciso me alegrar sim na presença do Senhor. Preciso chorar, preciso colocar o meu coração, pedir ajuda, preciso mostrar para Deus aquilo que eu realmente preciso mudar na minha vida. Mas eu preciso ter certeza que Deus é poderoso para dar alegria novamente para a salvação. Certeza que nós temos um Deus, meu irmão, que nos ama, nos perdoa, muda a nossa vida. E o desejo dele é esse: edificar os muros da sua vida, para que quando as pessoas passarem por você, vão falar: puxa vida, esse muro é maravilhoso, essa pessoa é linda, bela, formosa, ela tem as marcas de Cristo na vida dela, a forma com que ela foi desenhada, com que os muros da vida dela foram desenhados, a palavra que sai da boca dela, a maneira com que ela foi reconstruída por Deus, mostra que ela é serva de Deus, que ela expressa um cheiro suave, um cheiro da presença de Deus. Quando ela fala, tudo muda, onde ela chega, tudo acontece. Você crê nisso? 2013 vai ser assim para todos nós. Um ano, meu irmão, onde nós vamos marcar a diferença por onde passarmos. Vocês creem nisso? O perfume que vai sair da sua vida não é um perfume de maus falatórios, pessoas que dão maus testemunhos, pessoas que não edificam, pessoas que falam da vida dos outros. Não, você será lembrado, meu irmão, porque você terá sempre uma palavra. Se alguém estiver falando mal de alguém para você, você vai falar: puxa vida, vamos orar por essa pessoa, eu quero ajudar você em oração. Não vamos falar, não vamos propagar, não vamos disseminar isso. Vamos ser igreja, corpo de Cristo, aqueles que oram uns pelos outros, suportam os fardos uns dos outros, levam os fardos uns dos outros, aqueles que colocam tudo em oração. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Isso não tem nada a ver comigo. Você deve estar pensando, tem tudo a ver com a nossa vida, meu irmão. Na sua casa, de repente, você que é casado, tem a sogra e o sogro, os cunhados que são mala. Em vez de falar mal deles, ora, abençoa, muda a vida deles em oração. Tudo vai ser diferente. As pessoas na escola, no trabalho, você fala mal, critica, não é só na igreja, não. É no dia a dia. Você fala: aquela pessoa não presta, profetiza sempre isso. Ela nunca vai prestar para você. Mas será que ela que não presta? Ou você que tem a palavra de Cristo na sua vida que não está prestando? Essa veio agora, assim, deu para segurar. Será que ela não presta? Ou será que você que está olhando demais? E interessante que se nosso olho nos fizer pecar, arranca fora. Se a nossa mão nos fizer pecar, corta. Se o nosso pé nos fizer pecar e nos estiver levando para caminhos de pecado, de morte, arranca e corta fora. É melhor entrar nos céus dessa forma, meu irmão, do que perder a eternidade e a salvação que é em Cristo. Por isso o salmista Davi tinha compreensão do pecado dele, e ele pede isso: Deus, eu preciso que o Senhor torne a dar alegria na tua salvação, que eu não perca o propósito da cruz do Senhor para a minha vida. Amém? Vocês estão aqui? Existem 3 responsabilidades que nós devemos ter como cristãos, para vivermos a edificação dos muros da nossa vida. O discurso está pesado, está duro? Ou está dando sono em alguém? Não, né? Vocês estão bem atentos, né? Está tudo certo? Então dá um glória a Deus aí para mim me animar aqui. Mas eu sei que quando é assim é gostoso, irmão. No final você vai sair daqui saltando de alegria, porque Deus te ama. Amém? Existem 3 responsabilidades. Quais são elas? Fala para quem está do teu lado: conserva a alegria da tua salvação. Essa responsabilidade minha e sua, e o que nós devemos fazer para conservar a alegria da nossa salvação. O que está lá escrito lá no livro da vida, no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 20. Você pode abrir lá? Lucas, capítulo 10, versículo 20. Estamos acabando já, tá bom? É rapidinho aqui. A maior alegria da nossa salvação está escrita nesse capítulo aqui. Versículo 20 diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos junteis os espíritos, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os nomes de vocês escritos na onde? No livro da vida. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, não fiquem assim animados,
Não fiquem alegres e felizes porque os espíritos se submetem a vocês, porque vocês curam as pessoas, porque vocês oram por elas e elas são curadas, porque há grandes sinais através da vida de vocês. Não se alegrem por essas coisas, mas se alegrem acima de tudo e conserve no teu coração o prazer de ter certeza, convicção que o teu nome está escrito na eternidade, no livro da vida, meu irmão. É isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Não vamos nos alegrar por coisas dessa vida, porque tudo é vaidade. Tudo vai ficar, tudo vai passar, mas nós vamos na eternidade morar com Cristo e vamos chegar lá, meu irmão. Não vamos ficar felizes, empolgados por essas coisas, pelos relacionamentos, pela vida daquele que faz melhor do que a gente, ou porque nós se achamos melhores, superiores aos outros. Irmão, não vamos nos alegrar por essas coisas que passam. Vamos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro dos céus. Amém? Segunda responsabilidade, conservar no nosso coração a alegria de ser o quê? Doador. Fala assim: eu preciso abrir o bolso. Preciso ser doador. Doador do quê? Doador do amor de Deus, doador da palavra, doador dos ensinamentos de Cristo, doador da mensagem de Cristo. Lá em Atos capítulo 20, versículo 35, Jesus, o apóstolo Paulo diz ali que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como nós já falamos aqui também, que Deus ama aquele quem dá com alegria. Deus ama aquele que dá, aquele que compartilha, aquele que divide. Não seja egoísta, divida o que você tem. Se você tem uma Coca-Cola, divide o copo com o outro. Não falei de novo, misericórdia. Se você tem uma bolacha, divide, compartilha com o outro. E aí eu estou chegando na onde eu queria, para esse texto de Neemias capítulo 8. Neemias entendia as ruínas da vida do povo. Ele diz para o povo lá no final: olha, vocês têm que ir e sair pelas cidades, vocês precisam sair das portas da igreja, vocês precisam sair da casa de vocês e dividir e repartir aquilo que vocês têm com quem não tem nada preparado para comer. Você tem Cristo, tem a salvação, tem cura sobre a tua vida, leve essa cura adiante, fale do amor de Deus para as pessoas, mude o ano de 2013, salve pessoas, tenha prazer e regozijo em levar pessoas a Cristo. Tudo bem? Estou nervoso. Não estou nervoso não, irmão, falo até sorrindo. E ele está dizendo justamente isso. Seja uma pessoa que vai no hospital, não fique falando para o outro ir. Vá você no hospital, ore, visite a casa de recuperação, lá visite o GRAAC, vai orar no asilo, no orfanato, faça a obra de Deus, salve pessoas, leve a salvação para as pessoas. Jesus disse em determinado momento que ele fala, eu não lembro, agora está... Deixa eu ver se eu marquei, acho que é 25 de Mateus, 35 ao 40. Ele está falando a respeito daquele, quando estive nu, me cobriste, quando estive com fome, me deste de comer. Não é isso que ele está dizendo? Está falando a respeito dessas coisas. É Mateus 25, se vocês puderem me ajudar aí. Mateus 25, 35 ao 40. Se tiver fome, quando eu tive fome, me deste de comer. Quando estive nu, cobriste a minha nudez. Quando estive enfermo, fostes visitar-me, não foste me oferecer cura. Tem tantas pessoas que estão nos hospitais e elas estão precisando ouvir de você a palavra de Cristo. Elas estão precisando somente falar para você, ou elas estão simplesmente precisando que você esteja do lado dela, orando, abraçando, acolhendo a vida dessas pessoas. Nós vamos fazer diferença esse ano? Vamos salvar pessoas? É um desafio, não é isso? De firmar as estacas, não é esse tempo? 2013 é o tempo de firmarmos as estacas. Mas, meu irmão, enquanto as estacas estão sendo firmadas aqui, nós precisamos continuar sendo doadores, precisamos levar a palavra de Deus, precisamos investir mais no reino de Deus, precisamos fazer a obra de Deus, não deixar para o outro. Precisamos ir além daquilo que nós estamos fazendo. Você pode sempre fazer um pouquinho mais, fala para quem está ao teu lado. Você vai ser cobrado por isso, sabia disso? Você sabia disso, que você vai ser cobrado por isso? Quando chegar lá na eternidade, Jesus vai falar: puxa vida, me mostra a sua fé, e agora eu quero ver as suas obras. Como é que vai ser? Cadê a sua fé? Eu tinha fé, toda quarta eu estava na igreja, todo domingo eu estava na igreja, terça-feira à tarde eu não perdia uma. Mas cadê as suas obras? Cadê as pessoas que você levou para Cristo? Cadê as pessoas que você falou do amor de Cristo? Cadê as pessoas que você foi visitar lá no hospital? Você não foi visitar ninguém.
Tanta gente morreu lá sem ouvir que eu podia curar, salvar e gerar, sabe, milagres para a vida delas. Quantas pessoas morreram sem ouvir falar de Jesus? E eu estava precisando de você naquele dia, você não fez. A sua parte. Como que eu vou sair daqui alegre hoje? Fala aí. Fala para quem está do teu lado. Você sai daqui alegre, meu irmão, porque você tem essa palavra em você. Você não é ignorante, você está tendo conhecimento da palavra. Você negligencia se você quiser. Você fecha os seus ouvidos e o seu coração se você quiser. Tudo que nós estamos falando está aqui na Bíblia, não está? Cabe a quem? Viver um ano diferente. Sabe por que tem gente depressiva, morta no dia a dia da igreja, morta espiritualmente, fraco, vive, sabe, uma vida sem sentido, sem propósito? Porque tem o propósito de Deus estabelecido, tem tudo o que nós já falamos aqui, está sendo uma responsabilidade de você compartilhar do amor de Deus para outras pessoas, e você não faz. Aí você vive uma vida sem propósito, sem sentido, depressivo, angustiado, falando que está morto espiritualmente, está frio, está gelado. A igreja está gelada, gente? A igreja está fria? Quem é a igreja? Se você estiver falando que é a igreja, fica tranquilo que é com você mesmo. É com você mesmo. Porque a igreja não é templo. Não são as paredes, somos nós. E se existe alguém frio, é você, sou eu. Somos nós. Glória a Deus. Conserve no teu coração a alegria de ser o quê? Um doador. A maior fonte de alegria que existe no coração de alguém, quando você dá, vou pegar um exemplo, não, o hábito não está aqui, né? Vou pegar um exemplo, talvez você dê um presente, um brinquedo para uma criança esse final de ano. Quem deu um presente para uma criança? Quem deu um presente para um adulto? Qual foi a recepção desse presente que a pessoa recebeu? Como ela recepcionou você quando você entregou esse presente? Você deu um presente para alguma criança? Quem deu? Essa criança, ela ficou triste? E qual foi a sua alegria? De viver ela alegre, feliz, não é isso? Não é prazeroso você ter esse retorno na hora? Não é prazeroso, gente? Gente, vocês estão aqui? Não é prazeroso você saber que você foi canal de Deus para abençoar, para dar uma boneca, um carrinho, um presente, uma camiseta, um sapatinho para uma criança, e ela, sabe, se alegrou tanto com aquilo, com aquele teu gesto, com aquela tua entrega? Isso não encheu o teu coração de alegria? Se não encheu o teu coração de alegria, não mexeu com você, alguma coisa está errada. Nós estamos perdendo a sensibilidade dessas coisas simples. O desejo de Deus é que a gente viva realmente um ano de 2013 alegre, por termos a capacidade de ser bênção na vida de alguém, ser fonte de alegria para alguém, ser um doador, abençoador. Amém? Terceiro ponto e último para encerrar, eu queria que você se colocasse de pé. Conserve a tua alegria em quem? Em Deus. Não no que você possa possuir ou ter. Filipenses capítulo 4 diz assim no versículo 4: regozijem-se no Senhor. Regozijem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Regozijem-se. Alegrem-se no Senhor. Conserve a tua alegria em quem? Em Deus. A tristeza é o caminho para a alegria. Nós vivemos muitas dificuldades e vamos viver elas também. Mas a maneira com que eu encaro todas as dificuldades da minha vida é que vão me dar a oportunidade de celebrar a alegria, a vitória em toda e qualquer circunstância.
porque eu tenho aquele que é o dono de tudo, e a minha vida vai sempre ser regozijar nele, vai sempre ser voltado para Ele, vai ser sempre dependente dEle, porque eu elevo os meus olhos para os altos céus, e sei que o meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Eu vou me regozijar em Deus, eu não vou me regozijar no que eu possuo, no que eu tenho, nos relacionamentos. Se você que é solteiro, se você casou ou deixou de casar, se você recebeu um elogio, se você simplesmente, recebeu um aumento de salário ou não, se você atingiu uma meta, se você comprou o carro dos seus sonhos, se você tem a sua casa dos sonhos, se você possui essas coisas, esse ano não pode ser marcado por essas coisas, precisa ser marcado porque Deus, Ele é a nossa fonte de alegria e vitória. A alegria dEle é a nossa força. Deus quer nos levantar essa noite para celebrarmos a alegria nele. Ele é a fonte de alegria para a minha vida e para a tua. Nada mais, meu irmão, pode preencher a nossa vida se não for a presença dEle em nós. Regozijem-se, alegrem-se sempre no Senhor, é sempre, não é alguns dias. Mas tem dias que eu vou estar triste, mas há convicção no meu coração. Eu estou triste, mas por fé, a alegria do Senhor vai invadir o meu coração, e eu vou celebrar a minha vitória. Porque eu não ando pelo aquilo que eu estou vendo, mas eu ando, meu irmão, por aquilo que eu creio. Eu avanço, meu irmão, você avança. Porque as tribulações da vida vão passar. Elas são leves, são momentâneas, elas hão de passar. Talvez você chegou aqui no primeiro culto do ano, carregando frustrações e ruínas dentro do teu coração. Talvez você chegou aqui hoje com uma atitude diferente, triste, sem sentido, às vezes em algumas situações da sua vida, sem propósito. Mas o desejo de Deus é falar para você que o maior propósito da tua vida é que você celebre sempre no Senhor, se alegre sempre no Senhor, regozije sempre no Senhor, se fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Talvez hoje você está aqui precisando dentro desses pontos que nós falamos. Eu não vou me ater em repeti-los, mas se identificou com a oração que Neemias fez durante esses 4 meses. Ele começou a enxergar a realidade do coração das pessoas. A ruína não eram as paredes, não é a sua casa se você pintou ou deixou de pintar, que você pode pintar ela, mas você só vai esconder a sujeira das paredes. Você pode mudar de carro, trocar de carro por um melhor, mas se o seu carro for o seu ídolo, vai ser destruição e ruína na tua vida. Tudo passa, os céus e a terra vão passar, mas essa palavra ela vai permanecer. Eu quero orar por você. Se você entende essa palavra, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode sair, irmãos, não fique constrangido. O cara vai pensar que eu estou arruinado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Fique tranquilo, meu irmão, deixa a torcida de lado. Fique pensando no que as pessoas vão pensar de você. Sabe por quê? É o momento de Deus em você. Se você não se permite ser tratado, cuidado por Ele, você está sendo aquele homem egoísta, que se acha superior, que não pode depender da ajuda de ninguém, não precisa de ninguém. Nós só vamos estar mascarando algumas situações da nossa vida, mas Deus vê você por dentro. Eu não vejo como o homem vê, eu olho o que vai dentro do coração. Você pode esconder de mim, das pessoas, mas de Deus,
tudo que estiver encoberto vai ser revelado. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala para os discípulos assim: se você estiver ouvindo alguém cochichar os ouvidos, sabe aquele cochicho que você cochicha com alguém quando estou pregando e fala, esse cara é uma figura. Deus ouve e vê. Mas tem situações que nós ficamos assim, escondendo das pessoas. Mas Deus vê e tudo sabe, e tudo pode. Ele pode trazer esse combustível para a tua vida hoje. A alegria dele que vai te fortalecer. Compartilhe, desfrute, abençoe, visite alguém, ligue para alguém, fale do amor de Deus, amém? Pai, nós oramos pelos nossos irmãos aqui essa noite, e temos a certeza, Pai, da vitória no Senhor. Nos alegramos no Senhor, no seu forte poder essa noite, porque temos essa convicção, Senhor, que sem Ti nada podemos, nada fazemos, não chegamos a nenhum lugar, se não for, Pai, pelo Senhor, se não for o Senhor. Pai, nós queremos declarar que todas as ruínas que carregávamos inconscientemente no nosso coração, estão sendo colocadas aqui no Teu altar. Não queremos viver mais uma vida, ó Deus, de ruínas, ó Deus, de muros, ó Deus, simplesmente, Senhor, cheios de poeira, poeira do pecado, poeira, Senhor, de vícios, ó Deus, poeira no nosso falar, no nosso andar, ó Pai. Em nome de Jesus, limpa a nossa vida hoje, pelo poder da Tua palavra, gera transformação e que haja mesmo esse combustível, Senhor, sendo, ó Deus, injetado em cada coração hoje. Ó Deus, esse combustível, Pai, como, ó Deus, essa alegria que vai nos fortalecer, vai nos fazer avançar, vai nos fazer, Senhor, viver um 2013, ó Deus, não como egoístas, mas como aqueles que são doadores, aqueles que têm entendido a sua responsabilidade de compartilhar, de falar, ó Deus, ao próximo a Tua palavra, de abençoar as pessoas à nossa volta, de dividir aquilo que temos recebido do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que esse ano seja marcado, ó Deus, por um tempo, Senhor, diferente, um ano, Senhor, que nós vamos caminhar para celebrar as maiores vitórias da nossa vida. Não somos orgulhosos, não somos egoístas, não somos soberbos a ponto de não depender uns dos outros. Ó Deus, nós sim, Pai, queremos declarar hoje que precisamos, ó Pai, como uma grande família, celebrar a nossa maior alegria de viver em unidade, em perfeita união, Pai, perfeito amor, como, Pai, a igreja primitiva viveu, Senhor. Um só coração, uma só alma, um só espírito, Senhor, é isso que nós desejamos hoje. Ó Deus, viver, ó Deus, essa comunhão do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de alegria, de regozijo na Sua presença, Pai, no nome de Jesus. Nós Te exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só ler aqui o finalzinho do versículo 10, para encerrar. Versículo 10 diz assim: e disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a minha e a tua força. Vire para quem está do teu lado, para a pessoa que está atrás também, diz: olha, a alegria do Senhor, ela é a tua força, ela te fortalece. A alegria do Senhor é a tua força. Fala assim: olha, eu vou dividir o que eu receber da parte de Deus, eu vou compartilhar com você. Eu não vou ser mais egoísta, não vou ficar mais recebendo só. Eu vou dividir e vou compartilhar com aqueles que não têm nada preparado. Tenha certeza, meu irmão, divida o que você recebe nesse lugar. Compartilhe a palavra para outras pessoas. Fale do amor de Deus. Seja um agente de transformação onde você tem sido plantado por Deus. Você crê nisso? Em nome de Jesus, meu irmão, a alegria do Senhor. Você pode não ter entendido muitas coisas. Fala: puxa, comecei bem o ano, né? Só tomando porrada. Mas a palavra de Deus, ela muda. E ela precisa gerar transformação na nossa vida, sempre.
Esse é o desejo de Deus. Essa noite eu chorei muito, essa madrugada toda eu chorei muito. Porque eu falei, Deus, eu quero entender do Senhor o que está arruinado na minha vida. E eu fiz vários questionamentos para mim mesmo. Será que eu sou um bom esposo? Ou será que eu estou vivendo de aparência para as pessoas? Quem pode responder isso? Está logo ali. Perguntem para ela se a gente vive de aparência. Fique à vontade. Se eu sou um bom líder aqui na igreja, se a gente dá fruto ou não dá fruto. Se a gente não dá fruto, é um perigo. Porque Deus corta e lança fora. Eu não quero ser lançado fora. Por isso eu preciso avaliar o meu coração. Eu preciso lamentar, eu preciso chorar. Quando eles leram essa palavra, os levitas ensinavam o povo. Havia choro, tristeza, lamento, porque eles percebiam o estado do coração deles. Quebrado, rachado. Mas ele está dizendo, olha, alegrem-se. A alegria do Senhor nos fortalecerá. 2013 diferente, cheio de alegria. Amém? Amém? Vai para casa repensando tudo isso. Deus continue te abençoando. Uma das coisas que mais tem prendido pessoas é a falta de perdão, é a mágoa. É um monte de palavras de morte que a gente fala para as pessoas. E nós não estamos nem aí em querer se consertar, por orgulho. Procure as pessoas, se retrate com elas, peça perdão a elas. Repense, depende de você. Na vida, na caminhada, como nós terminamos, é que nós seremos lembrados. Passar a vida inteira na igreja, chegar no fim lá da nossa vida, ser lembrado por uma pessoa que nunca viveu aquilo que falou. Eu quero ser lembrado por uma pessoa que falava, mas se esforçava ao máximo, percorria uma carreira para viver a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio.